Muito bem, seja bem-vindo à nossa 13ª aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula eu gostaria de falar com vocês sobre alguns resultados adicionais, sobre limites e alguns outros exemplos que eu separei, dando continuidade ao assunto da aula anterior, onde nós vimos propriedades aí de limites, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu separei é esse aqui, calcular o limite de raiz de t quadrado mais 9 menos 3 sobre t quadrado quando t tende a zero. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que observar é que eu não posso aplicar aqui que limite do quociente é o quociente dos limites, porque o denominador aqui vai se anular. Ó. Limite de t quadrado quando t tende a zero é zero ao quadrado, que é zero. Nesse caso, a gente pode até perceber que o numerador também está indo para zero, ó, porque essa parte aqui vai para zero, mais 9 dá raiz de 9, dá 3 menos 3, zero. Então, aqui, numerador e denominador estão indo para zero. Então, não sei concluir nada sobre esse limite a priori. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar trabalhar esse limite aqui para chegar num limite equivalente onde eu saiba concluir com maior clareza. Nesse caso aqui, olha, que eu tenho no numerador, raiz de t quadrado mais 9 menos 3, uma tática muito utilizada para eliminar aqui essa raiz quadrada do numerador é multiplicar e dividir aqui pelo conjugado do numerador. Quem que seria o conjugado aqui? É a mesma coisa, só que eu vou trocar o sinal de menos para mais. Então, se aqui eu tenho raiz de t quadrado mais 9 menos 3, aqui eu vou multiplicar e dividir por raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Por que multiplicar e dividir? Porque se eu só multiplicar, eu estou alterando o limite. Mas quando eu multiplico e divido, olha, você concorda que isso aqui dividido por ele mesmo é 1. Então, não fiz nada. Eu só estou reescrevendo essa mesma função, mas de uma outra maneira. E agora, depois que a gente fez isso, por que nós vamos conseguir eliminar a raiz? Porque aqui, olha, nós vamos usar aquela propriedadezinha que diz o seguinte, que a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, olha, a menos b vezes a mais b, onde aqui o a para mim é raiz de t quadrado mais 9, o b vale 3, é a ao quadrado, aí essa raiz aqui elevada ao quadrado, a raiz vai embora, vai sobrar só o que está lá dentro, que é t quadrado mais 9, menos b, que é 3, ao quadrado, dá 9. Embaixo aqui vai sobrar t quadrado vezes isso tudo aqui, ó, que é a raiz, mais 3. Aqui 9 com 9 vai embora, t quadrado com t quadrado cancela, aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo só vai sobrar o que está entre colchetes. E se você observar bem agora, o que está entre colchetes aqui, quando t tende a zero, ele não vai mais para zero. E em cima é 1. Então eu posso aplicar agora que limite do quociente é o quociente dos limites. Então vai ficar limite de 1, que é o que sobrou lá em cima, dividido pelo limite do que sobrou aqui embaixo, que é só o que estava entre colchetes. Limite de constante é a própria constante. Aqui, limite da soma é a soma dos limites, limite de 3 é o próprio 3. Então, vou ficar com o limite dessa raiz aqui, que é a raiz do limite, que nós já vimos. Aqui eu tenho um polinômio, então é só avaliar isso aqui em zero. Então, vai dar 0 quadrado mais 9, que dá 9. Então, raiz de 9 é 3, mais 3, 6. Então, a gente conclui, então, que esse limite aqui vai dar 1/6, tá ok? Então, veja, a priori eu tinha um limite aqui onde eu não sabia nada sobre ele, Nós trabalhamos um pouquinho e conseguimos chegar à conclusão de que o valor dele é 1/6. Aqui nós temos um problema semelhante, limite quando h tende a zero de 2 mais h ao quadrado menos 4 sobre h. Aqui, de novo, o denominador está indo para zero. E se você olhar para o numerador, olha, quando o h vai para zero, aqui dentro vai para 2 ao quadrado 4 menos 4, 0. Então, de novo, numerador e denominador estão indo para zero. Mas nós vamos ver que nós vamos conseguir trabalhar isso aqui e concluir que esse limite vai ser igual a 4, tá? Como é que a gente vai fazer? Nesse caso é bem simples, nós vamos desenvolver o quadrado. O que é 2 mais h ao quadrado? É o quadrado do primeiro, quadrado de 2, que é 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes h, 4h, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. E aí aqui eu tenho menos 4, estava lá.
Esse 4 aqui com esse 4 vai embora. Então, ó, eu esqueço esse. Vai sobrar aqui só 4h mais h quadrado sobre h. Cancelando esse h aqui, olha, vai sobrar em cima 4 mais h. Como eu cancelei o h do denominador, eu sumi com aquele problema de anular o denominador. Eu sumi com o denominador. Então, sobrou só 4 mais h. Quando o h vai para zero, isso aqui é um polinômio de grau 1 na variável h. Isso aqui vai dar 4 mais 0, que é 4. Então, nós vimos dois exemplos aí, onde a priori parecia que tudo estava perdido, mas a gente deu uma melhorada no limite e conseguiu calcular aí. Então, muitas vezes é preciso fazer isso, tá? Bom, eu queria voltar a falar com vocês agora sobre os limites laterais, que a gente já viu aí nas aulas anteriores, e tem um resultado muito importante que relaciona, né, o limite geral aqui, de f de x quando x tende a A, com os dois limites laterais, lateral pela direita e lateral pela esquerda. O resultado diz exatamente o seguinte, ó, que o limite de f de x quando x tende a A vai existir e vai ser igual a L, se e somente se, tá, os dois limites laterais correspondentes, pela esquerda e pela direita, existirem e os dois forem iguais a L. Tá? Então é se e somente se, que significa o seguinte, uma coisa não acontece sem a outra. Então, se os dois limites laterais existem e são coincidentes, os dois valem L, o limite geral aqui também vai existir e vai valer L. Tá? E, reciprocamente, se esse limite geral existe, né, e vale L, os laterais correspondentes devem existir e os valores são coincidentes, tá bom? Vamos ver agora dois exemplos, né, onde a gente aplica de modo prático esse resultado. Tá? O primeiro deles é o caso do limite do módulo de x, né, quando x tende a zero. A gente já viu que módulo de x tem um comportamento, né, para x maior que zero e outro comportamento para x menor que zero. Então, esse é um caso muito interessante e, devido, né, ao comportamento da função módulo de x, os limites laterais eles nos auxiliam. Né? Nós vamos dividir a nossa análise fazendo o limite à direita, quando x tende a zero, e o limite à esquerda. Né? Porque se eu me aproximo de zero pela direita, eu estou me aproximando por valores positivos, aí o módulo de x vai ser igual a x. Se eu me aproximo de zero pela esquerda, o x é negativo, e aí o módulo de x agora ele já vai valer menos x. Né? Então, o que acontece? Eu vou calcular os dois limites laterais, se os dois existirem e os valores correspondentes forem coincidentes, o valor do limite quando x tende a zero vai ser esse valor final. Tá? Então, vamos lá. Limite do módulo de x quando x tende a zero pela direita, né? Se eu estou tendendo a zero pela direita, x é positivo, módulo de x é igual a x. Então, aqui vai ficar limite de x quando x tende a zero pela direita. Eu sei que limite de x quando x tende a zero existe, então, aplicando o resultado anterior, se esse limite existe, ele é igual ao seu limite lateral à direita. Então, posso passar daqui para cá e nós já vimos que esse aqui dá quanto? Olha, polinômio de grau 1, limite de x quando x tende a zero, o próprio zero. Está aqui, ok? Já pela esquerda, limite do módulo de x quando x tende a zero pela esquerda, aí o x é negativo, então o módulo de x vai ser menos x. Isso aqui é um polinômio, portanto eu sei que esse limite aqui existe, então eu posso passar do lateral esquerda para o limite geral aqui, limite de menos x quando x tende a zero, isso é menos zero, que também dá zero. Portanto, como limite à direita e limite à esquerda existem e são iguais, nós podemos concluir que o limite geral aqui, né, de módulo de x quando x tende a zero, também vai valer zero, tá bom? Ok. No segundo exemplo que eu separei aqui, né, calcular, caso esse limite exista, né, esse limitezinho aqui, ó, limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, tá? Então, aqui como apareceu a função módulo, e aí, de novo, para x maior que zero, o módulo tem um comportamento, para x menor que zero, o módulo tem outro comportamento, nós vamos fazer a mesma brincadeira do exemplo anterior. Nós vamos calcular aqui o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda. Né? À direita, módulo é o próprio x, então vai dar x sobre x, né?
Isso aqui, cancelando, né, dá 1. Limite de 1 quando x tende a 0 vai dar 1, tá certo? E pela esquerda, né, o módulo de x é menos x, porque o x é negativo. Então, cancelando x com x agora vai dar menos 1, tá certo? E limite de constante é a própria constante, então aqui o resultado final é menos 1. Então, observe que neste caso, limite pela direita deu 1, limite pela esquerda deu menos 1. O que significa isso, então? Como os limites, né, laterais à direita e à esquerda são diferentes, nós concluímos que esse limite ele não vai existir. Qualquer vizinhança que eu pegar do zero, ela fica ali com valores que oscilam entre menos 1 e 1. E para que o limite exista, tem que estar próximo do mesmo cara. Não é o caso que acontece aqui. Tá ok? Então, aqui nós utilizamos os limites laterais para concluir aí, né, que o limite, de modo geral, do módulo de x sobre x quando x tende a 0 não existe. Ok? Bom, o último tópico que eu separei para vocês nessa aula de hoje é sobre desigualdades e limites, né? E aí, daqui a pouco nós vamos ver um teorema muito importante, que é o chamado teorema do confronto, e que nos auxiliam também no cálculo de vários limites, tá? Então, o primeiro é o seguinte, é um leminha que diz o seguinte, ó, se f de x menor ou igual que g de x para todo x suficientemente próximo de a, exceto possivelmente o próprio a, porque nós estamos pensando em limite, então, limite de f de x quando x tende a a vai ser menor ou igual ao limite de g de x quando x tende a a, desde que os limites correspondentes existam. Então, se a f é sempre menor ou igual que g numa vizinhança do a, o limite de f também vai ser menor ou igual que o limite de g, tá? Ok? Então, esse comportamento aqui, né, essa desigualdade satisfeita pelas funções, ela vai ser preservada quando eu aplico aqui o limite. Resultado extremamente importante. E aí, como consequência daquele lema ali, nós temos o teorema, denominado aí teorema do confronto, né? Que nos diz o seguinte, olha, se f menor ou igual que g, menor ou igual que h, para todo x suficientemente próximo de a, exceto possivelmente o próprio a, então, pelo resultado que a gente acabou de ver, o limite de f vai ser menor ou igual que o limite de g, que é menor ou igual ao limite de h, né? E aí, por que a gente chama de teorema do confronto, né? Porque aqui, olha, daqui em particular a gente conclui o seguinte, se o limite de f for para L e o limite de h for para L, então o limite de g vai ser maior ou igual a L e menor ou igual que L. A única possibilidade é que ele seja o quê? Igual a L, né? Então aqui, olha, se f menor ou igual a g, que é menor ou igual a h, e o limite de f quando x tende a vai para L, e o limite de h quando x vai para a dá L, então, o limite de g quando x vai para a também tem que dar L. Esse é o teorema do confronto, tá? Eu separei aqui, inclusive, um exemplinho final para a gente ver como é que a gente pode utilizar o teorema do confronto para cálculo de limites, né? Nós queremos calcular, então, aqui o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x vai para zero. Então, como é que nós podemos fazer aqui nesse caso, tá? Nós podemos notar, primeiramente, que para todo x diferente de zero, que é o que interessa para nós, o seno está sempre entre menos 1 e 1. Seno de alguém sempre está entre menos 1 e 1, como nós já vimos nas aulas anteriores. Se eu multiplicar aqui ambos os lados por x quadrado, né, que é positivo, isso não vai alterar a desigualdade, porque eu estou multiplicando por um número positivo. Aqui vai ficar x quadrado vezes menos 1, que é menos x quadrado. Aqui vai ficar x quadrado vezes seno, e aqui vai ficar x quadrado vezes 1, que é x quadrado. Então, veja que eu consegui, né, deixar a função que eu estou analisando entre outras duas, né? E aí, quando a gente passa o limite aqui, quando x tende a zero, a gente sabe como essa é menor ou igual que essa, que é menor ou igual que essa, os limites correspondentes continuam satisfazendo a mesma
desigualdade. E aí eu sei o seguinte, ó, limite de menos x² quando x tende a zero, dá zero. Limite de x² quando x tende a zero também dá zero. Então, como esse aqui foi para zero, esse aqui foi para zero, a conclusão, né? Isso aqui vai ficar maior ou igual que zero e menor ou igual que zero. O único número que é maior ou igual a zero e menor ou igual que zero é o próprio zero. Portanto, eu concluo que limite de x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Aqui eu queria até fazer uma observação, olha. Seno aqui é uma função limitada, né? Ela está entre aqui duas constantes bem definidas, que é o -1 e o 1. Sempre que eu tenho uma função limitada, como é o caso aqui do seno, né? E eu tenho ela multiplicada por uma função que vai para zero, como é o caso aqui, né? De x², tá? Se eu aplico o teorema do confronto, né? Eu concluo que o produto dessa função limitada por uma função que vai para zero, vai também para zero. É só aplicar esse mesmo raciocínio que aqui está, né? Se a função é limitada, ela está entre duas constantes aqui, e aí eu posso multiplicar, né, ambos os lados aí pela função que está indo para zero, e aí eu vou imprensar ela entre outras duas que estão indo para zero, então ela também vai ter que ir, tá bom? Então esse raciocínio não vale só nesse caso, vale sempre que aqui eu tiver uma função limitada multiplicada por uma outra aqui que está indo para zero, tá joia? Então é isso que eu tinha para falar hoje e a gente se vê na próxima. Grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.